Bom dia, meus irmãos de fé, meus irmãos do planeta Terra. Eu sou Silvia de Oiá. Estou aqui novamente para a gente retomar as nossas conversas. E agora, nesse mês de abril, a gente vai fazer uma sequência de vídeos contando algumas histórias que se passaram comigo ao longo do meu percurso na Umbanda. Não só na Umbanda, mas tem coisas que vão falar para vocês do que eu fiz antes. Porque com 15 anos eu entrei para a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que tem uma orientação espiritualizada muito semelhante de Allan Kardec. E pelo que eu entendo, né, do segmento da minha vida espiritual, o mundo espiritual é um só. Nós, seres humanos, é que vimos diferenciações e distribuímos com nomes diferenciados para Deus, para os nossos grandes mentores, segundo a religião a qual pertencemos no momento, a qual acreditamos. Mas eu vou falar para vocês da minha verdade. A minha verdade é o que eu vivi, né? É a experiência que eu tenho na vida. É disso que eu quero falar. Vai ter gente que vai concordar, vai ter muita gente que vai discordar, mas eu só posso falar da minha vivência, do meu dia a dia com a espiritualidade. Para, Napoleão, fica quietinho. É que o gato, Napoleão, ele gosta de dormir aqui, em cima do computador. Agora eu estou usando, ele quer vir para cá, deitar. Mas vamos lá. Então, são várias histórias que se passaram comigo no trabalho mediúnico, tá? Eu vou falar sempre para vocês da minha experiência, a minha verdade, pois cada um tem a sua. Cada um viveu de uma forma diferente o seu contato com a espiritualidade maior, né? Então, são casos interessantes com os quais eu fui aprendendo. Dos 15 anos, meus 15 anos até meus 30 anos, eu fiquei participando da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Quer dizer, eu fui lá auxiliar de grupo, depois fui assistente do grupo, fazia reuniões com os grupos, visitava a casa de algumas pessoas para aplicar o jorei. O jorei é bem semelhante ao passe que as casas kardecistas dão nos consulentes. É muito semelhante ao passe de cura que alguns terreiros de Umbanda dão. É a imposição das mãos e dali sai o fluido. Então, é uma vivência com a espiritualidade, só mais com a parte oriental. Aí depois eu vou contar para vocês um episódio que eu fui aprendendo com a vida, né? Eu fui assistir uma gira de Oriente numa casa e acabei trabalhando com o meu médium oriental 2 horas seguidas sem eu fazer parte daquela casa nem nada. Então, tem algumas questões assim, e assim a gente vai aprendendo o que é espiritualidade e o que é a divisão que o ser humano faz. Porque Deus é um só, né? Na Umbanda, no Candomblé, é o Lodumare, é Zambi. Para algumas igrejas é Deus e o Ser Supremo que veio ao mundo para salvar a Terra. No catolicismo é Jesus Cristo, na igreja evangélica é Jesus Cristo, mas na messiânica é Meixo Sama, que foi o mestre, o grande mestre. Para outros é Buda, né, no budismo, e por aí vai. Não importa que nome nós vamos dar aos grandes seres de luz que vêm para a humanidade para ajudar na nossa vivência e no nosso sentimento de fraternidade e de amor ao próximo. Isso não importa. O que importa é que todos vêm para fazer o bem, para trabalhar na seara do bem. E é isso que a gente vai fazer aqui. É tentar dividir um pouco da nossa experiência com todos vocês, né, que estão assistindo aos
vídeos do nosso canal. E a todos que se inscreveram, eu agradeço muito, porque o meu interesse não é ficar famosa, nunca foi. Eu tenho esse trabalho desde garota, então nada disso me importa. O que importa agora é eu dividir um pouco do pequeno conhecimento que eu tenho, que eu adquiri nesses longos anos, né, de experiência com o sagrado, dividir com vocês, para que vocês possam parar, refletir sobre a vida de vocês. Como é que foi sua vida material? Como é que foi sua vida espiritual? Quais foram os pontos da sua vida que foram melhores, que você foi mais feliz? Porque uma coisa está ligada intrinsecamente à outra, tá bom? Então, eu vou falar para vocês alguns temas que a gente vai abordar. Eu recebi um monge oriental num terreiro de Umbanda. Isso vai ser um dos vídeos, né? Tinha também uma mulher que queria engravidar e nunca tinha engravidado. Mas ela já tinha recebido de uma orientação de uma entidade, em algum terreiro que ela tinha ido antes. E ela tinha que fazer uma oferenda, ela não fez e ela não engravidou. Quando ela chegou na frente do boiadeiro da estrada, no terreiro que eu trabalhava na época, ela pediu para eu indicar, para ela ir lá, eu sei que ela foi, pegou o número e tal. E quando ela foi atendida, ele passou a mesma oferenda que ela tinha feito, recebido para fazer 7 anos atrás. E eu vou contar essa história para vocês, tá? Tem outras, né? E a gente tem uma que, na época, eu era da Umbanda esotérica. Eu só vestia roupa branca dentro do terreiro. E eu não aceitava vestir roupa colorida como hoje, né? Eu visto em trabalho de orixá, dependendo do orixá, a gente aprendeu. É de tal história, né? Nós vamos aprendendo ao longo do nosso percurso. O que pode, o que não pode, o que pode, mas não deve, o que a gente não faz, mas pode. Isso é uma questão de vivência e aprendizado, tá bom? Então eu fui num terreiro porque eu tinha me afastado do terreiro que eu tinha trabalhado mais de 6 anos. Lá teve alguns problemas, eu resolvi sair. E eu comecei a visitar outras casas para ver se alguma eu me encontrava, né? Porque, como diz um caboclo que eu conhecia, a roupa do santo, ela tem que estar confortável na gente. Então, a casa de santo é a mesma coisa. A gente tem que se sentir bem, se sentir confortável nela, né? Então, eu comecei a frequentar alguns lugares e a mãe de santo era muito boa, era tia de uma amiga minha. Eu vou optar por não falar nomes nem de terreiro, nem de médiuns, nem de pai de santo aqui nos vídeos, porque meu objetivo não é arrumar confusão com ninguém, é só contar as histórias, tá bom? E essa mãe de santo, eu fui lá para acompanhar uma amiga que ia jogar, no final ela quis jogar para mim, eu não queria jogar, eu até nem gostava de jogo, como eu não gosto de tipo de jogo nenhum, e hoje em dia eu jogo búzios porque o santo me escolheu para isso. Então, eu fiz o que ela queria e fiquei para a gira, né? A mãe de santo muito boa mesmo. Durante a gira de Umbanda, ela tocou exatamente todos os pontos que meus guias gostam de descer. De orixá, a caboclo, a preto velho, a pombagira, tudo. E ficava tocando para ver se desciam as minhas entidades. Poxa, eu na época, eu não gostava. Lá tinha muita roupa colorida. Era um terreiro que eu não conhecia, apesar da pessoa ser de muita confiança. E eu não queria descer entidade alguma ali, até que a mãe de santo chegou para mim, como ela não via que não descia ninguém, ela falou: olha, você está desrespeitando a minha casa, os atabaques estão tocando, lhe convidando a trabalhar, e isso é uma falta de educação sua. Aí eu falei: então tá. A senhora me traz, ia começar a gira de Exu, a senhora me traz uma saia branca, que eu vou descer a entidade, que eu não quero ser desrespeitosa com a senhora nem com a sua casa.
Aí ela mandou pegarem uma saia preta. E eu botei a saia preta. Entendeu? Um pouco a contragosto. Pra quem tinha pedido uma saia branca, né? Ela me vinha com uma saia preta. Aí eu coloquei a saia preta. Conversei com meus guias. E quando a gira começou, né? Eu tô até olhando aqui porque eu fiz um rascunho do que eu iria falar hoje, que eu nem sabia exatamente qual era o tema que eu ia abordar, que tem alguns. Eu acho que esse eu nem coloquei aqui agora para falar com vocês e já tô falando. Eu coloquei a saia preta, começou a tocar brechó. A minha entidade desceu, como todas as outras daquela casa naquele dia. Ela girou lá. Nessa oportunidade, foi Dona Maria Padilha das Sete Catacumbas. E daqui a pouco fez-se uma fila dos filhos de santo na frente dela para serem consultados. Todos que se consultaram, abraçaram, gostaram, amaram. No final tinha uma ritualística para fechar os trabalhos da casa. Fora do terreiro, lá próximo à casa dos Exus, foi onde a Mãe de Santo se posicionou. E os filhos começaram a cantar para fazer o fechamento do trabalho do terreiro. E depois todos iam tomar benção à Mãe de Santo. Eu fiz exatamente igual. Quando eu fui tomar benção a ela, ela trocou benção comigo. E eu fiquei sem entender nada. Então, assim, são fatos muito curiosos que eu passei. Eu não entendi nada, mas eu fiz a ritualística da casa, fiz como ela me determinou, para não desrespeitar a casa dela. E ficou tudo bem. Depois, assim, ficou uma pessoa amiga, até porque, né, ela é parente de uma grande amiga minha. Teve uma época que precisaram também de fazer lá, já não tem nem nada a ver com isso, uma restauração de um santo que eu gosto muito, que é Xangô. Eu já restaurei alguns, hoje em dia eu não tenho tempo para mais isso. Por favor, não venham pedir, porque eu não tenho tempo nem para restaurar os meus santos. Mas eu restaurei um Xangô imenso, né, dessa Mãe de Santo, do terreiro dela, ficou lindíssimo. Então a família, além da minha amiga, a família ficou minha amiga, mas isso aí são histórias que eu passei e que tem a ver com o meu espiritual, que eu desconhecia que eu tinha que ficar mais tempo. Em 1990 eu fiz um trabalho no Molucô, depois eu vou contar para vocês. Quer dizer, anos se passaram, eu achando que não era rodante, mas foi porque a Mãe de Santo, à época, fez um trabalho porque eu tinha filho pequeno, marido e fazia faculdade. Aí ainda trabalhava fora, porque eu sou funcionária aposentada no governo do estado do Rio de Janeiro. Então, foi feito para dar uma acalmada, para eu não ter que trabalhar, só que passaram-se 7 anos aí. Eu comecei a balançar quando eu ia a alguma gira. Foi aí que eu entrei para um terreiro e depois eu vou contar essa história para vocês. Então, são muitas coisas que acontecem na nossa vida material que são ligadas à nossa vida espiritual e a gente não para tentar entender por que aquilo está acontecendo. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho dessa minha história, de várias outras, para que vocês comecem a pensar na vida de vocês. A gente tem cabeça para pensar. É por isso que a gente tem que cuidar do nosso ori, da nossa cabeça. Porque a cabeça é que guia nossa vida, tanto a espiritual quanto a material. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigada pela atenção de vocês. Quem gostou, por favor, dá o seu like, compartilha com os amigos, para que outros também comecem a pensar nas suas vidas no santo e fora dele, para ver como é que o santo nos ajuda e nos conduz para um caminho que a gente deve trilhar, e às vezes a gente não sabe que tem que trilhar aquele caminho. Eu trabalhei mais de 20 anos na Umbanda esotérica, só vestia branco. Depois, quando eu achei que eu me aposentei do trabalho, eu ia me aposentar também da vida espiritual, ficar cuidando dos meus santinhos em casa. E não é nada disso. Eu fui parar no terreiro do Molocô, da minha mãe de santo atual, e agora
Eu já tenho alguns filhos de santo e tenho que trabalhar. Botar a mão na massa sozinha, direto. Então, às vezes a gente faz uma coisa achando que o nosso caminho é um, mas não é. O nosso caminho é outro, né? Por favor, me ajudem a compartilhar essas histórias de Umbanda, de exercícios junto à mediunidade. Quem gostou, dá o seu like, compartilha com os amigos, por favor. Que eu abençoe a todos, a benção de todos vocês. Axé. Até a próxima.